demandas, Antônio. Aqui. E o primeiro elemento que nós temos que pensar aqui é que, embora as negociações sobre a jornada tenham se dado por baixo, ou seja, entre os sindicatos de base e as reitorias, mas essa é uma pauta nacional, é uma luta nacional. E essas negociações se estabeleceram entre os sindicatos e as reitorias, e os avanços têm dado por aí, porque a correlação de forças entre o movimento e as reitorias é bem mais favorável, em geral, ao movimento do que entre o movimento e o governo. Ou seja, é muito mais difícil você fazer uma negociação desse porte com o governo do que com as reitorias. Ainda que com as reitorias seja difícil. O governo não admite discutir isso. Não é que o governo joga duro nas negociações em relação à território. O governo não quer discutir isso. Não aceita discutir esse ponto. Com as reitorias, como o decreto 48.3.1 transfere poder para os reitores e torna facultativo o reitor conceder ou não, e com uma correlação de forças do movimento com as reitorias, e muitas vezes consegue abrir possibilidades, então essas negociações vieram por baixo. E nós vamos potencializar elas. Hoje, como disse para vocês, nós temos mais de 20 universidades que estabeleceram um processo de negociação em relação à jornada nessa greve. E isso é uma vitória muito importante. Segundo elemento, vamos aqui... Antes de entrar nas perguntas, eu queria... Os companheiros sabem aqui de cor quanto que é o nosso piso salarial? Quanto é o piso salarial do servidor? Nosso piso. Hoje o nosso piso, o valor do nosso piso, depois da última greve, com os 5%, o último 5%, então é de R$ 1.140. Isso dá um salário mínimo e meio aproximadamente. Vocês sabem quando recebe um técnico administrativo da USP, o piso salarial? R$ 1.863. O nosso é 1.140, o da USP é 1.863. O técnico, o piso. O técnico da USP recebe, além desse piso de 1.863, um auxílio de 690 mais um vale de 510 alimentação. Isso dá R$ 1.200, só de vale alimentação. O nosso é de 373. Isso a USP. E o técnico da USP recebe um auxílio creche de R$ 545. O nosso é vergonhosamente a média de 90, 80, 1,70. É a média. Isso a USP, que está em greve hoje. Que estão em greve. Fizeram uma assembleia de deflagração de greve com 2.000 técnicos. Unicamp, o piso da Unicamp é de R$ 1.873. O nosso é de 1.140. Na Unesp, que é o piorzinho das estaduais paulistas, o piso da Unesp é de R$ 1.468. O nosso é de 1.140. Eu estou dando esses números aqui porque isso aqui é um elemento muito importante, um argumento muito importante para dizer por que nós, mais um argumento, por que nós temos o direito legítimo de ter as 30 horas. Porque se você descontar o salário do piso da USP, isso é o piso do ensino fundamental da USP. Porque tem aquela regrinha lá da Lei 8.112 que você pode pedir 30 horas reduzindo o salário. Eu não me lembro quanto que é essa redução, não sei se é de 30%, não me lembro exatamente. Mas se você descontar aqui no piso da USP as 30 horas, dá mais ou menos o nosso piso, talvez um pouco mais até. Então isso é um argumento muito importante para a gente dizer, nós estamos ganhando muito mal. Muito mal. Muito mal. E é mais um argumento para dizer que nós merecemos trabalhar numa jornada de 30 horas. E podemos fazer uma jornada de 30 horas sem ferir o interesse público. Sem ferir o interesse público. Eu vou começar do final da última pergunta para a primeira. Não sei se vai dar tempo de responder tudo. Thelma,
essa questão de um projeto de lei para derrubar o decreto 4836. Isso aqui é muito tarde, momentaneamente. Não sei se agora é o momento da gente fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? O projeto de lei da enfermagem de 30 horas, ele está há quantos anos no Congresso? 14 anos no Congresso. E não é aprovado nunca, porque não tem correlação de forças dentro do Congresso, por conta que o lobby dos planos de saúde privado e dos donos de hospitais privados dentro do Congresso é muito forte. E o governo capitula esse lobby. Porque são os planos de saúde, Qualicorp, não me lembro, é um dos que financiam as campanhas. Então o governo não vai dar 30 horas para enfermagem votado no Congresso de forma fácil. Não vai fazer isso de forma fácil. A bancada do governo não vai votar isso de forma fácil. É um jogo de interesse brutal. Né? Então eu tenho dúvidas que se a gente entrar com um projeto de lei dentro do Congresso para 30 horas, que não é mais só para enfermagem, é para todo o funcionalismo, porque o decreto é para todo o funcionalismo, se a gente conseguiria fácil aprovar isso. Entendeu? Então, por hoje, o decreto, por mais que ele seja limitado, ele é um elemento legal que nos possibilita abrir possibilidades, se nós tivermos habilidade, como eu ouvi aqui nessa mesa. Eu achei muito boa a intervenção do Clóvis, o nome do meu pai agora. Achei muito boa a intervenção do Clóvis. Se nós tivermos habilidade, é possível usar esse decreto e ampliar para quase 90% da categoria. Não vai ser para todo mundo, infelizmente não é possível. Dependendo da correlação de força, da habilidade que a gente conseguir fazer no processo de negociação, é possível chegar para todo mundo. Tem universidades que têm conseguido chegar para todo mundo, e nos institutos é praticamente todos os decretos para todo mundo. Os institutos têm uma diferença, porque como eles são pequenininhos, é fácil você fazer dimensionamento de força de trabalho. A universidade, às vezes, é mais complexo. Então, taticamente, eu não sei se essa é a melhor forma, mas não estou descartando. Ok? Segundo elemento, problema das chefias. Isso varia. Por exemplo, eu trabalho no Hospital da Federal de Goiás. Nós conseguimos implementar 30 horas para todo o hospital, inclusive para o setor administrativo. A gente faz 30 horas. E não tem prejuízo nenhum. O fornecedor nenhum fica sem receber, e nenhuma folha de pagamento dos funcionários da universidade e do hospital nós deixamos de fazer porque fazemos 30 horas. A gente deixa de pagar o fornecedor porque às vezes não tem verba para pagar o fornecedor. Mas não é porque a gente faz 30 horas. Isso nunca aconteceu. E como é que funciona com as chefias? As chefias fazem 30 horas, mas quando é necessário que ele vai ter que ir lá no final de semana, fechar uma folha de conta, ou pagar um fornecedor, ou qualquer outro tipo de trabalho que é necessário que ele saia da casa dele fora dessas 30 horas, para ir lá, ele tem que ir. Ele recebe a gratificação para isso. Então ele tem que garantir esse setor. Mas isso é o caso da UFG. Por isso, como as negociações se dão pela base, cada negociação é uma negociação. Isso depende. O atendimento ao público. Teve uma companheira que colocou aqui o problema do atendimento ao público. O decreto tem que saber interpretar direitinho. Né? Atendimento ao público ou atendimento no período noturno. Então, se você tem um setor, isso eu estou dizendo na interpretação da reitoria, porque nós interpretamos que toda universidade atende ao público, ok? Qualquer mesa de negociação que a gente for sentada, tem que dizer toda universidade atende ao público. Só não vai vingar isso se a correlação de forças na negociação não for possível estabelecer a nossa lógica. Na correlação de forças, muitas vezes se estabelece a lógica da reitoria, da administração superior ou da direção do órgão. Mas numa mesa de negociação, estabelecendo a lógica da reitoria, num setor, trabalha lá 12 horas ininterruptas. Não tem atendimento ao público segundo a reitoria, mas tem atendimento noturno. Então está valendo. Então, não é só atendimento ao público, é o atendimento no período noturno. E período noturno compreende-se pelo decreto que ultrapassa 21 horas. Ok? Para concluir, tem um elemento aqui da IBSER, mas como não tem mais tempo, não vai ter como responder. Mas para concluir, companheiros, eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês nesse debate das 30 horas. Pelo que eu estou percebendo aqui, nós avançamos bem na questão do hospital,
Nós precisamos avançar agora no restante da universidade, que não é hospital. E isso vai ser uma luta política. Nós temos que ver qual é a margem que a reitoria vai abrir para os órgãos. O documento do TCU já nos ajuda muito a avançar bem para além do hospital, nos ajuda muito. E esse documento aqui, vocês têm um trunfo, porque é a primeira vez que eu vejo isso. Os órgãos de controle e o Ministério Público Federal, ele nem sempre está do nosso lado. Tem promotores que são progressistas, tem promotores que são conservadores. Aqui nós estamos diante de uma oportunidade ímpar. Uma oportunidade ímpar. Isso aqui eu nunca vi. Nunca vi em nenhum lugar. Eu vi o contrário, como eu dei o exemplo aqui para vocês, que a gente teve que ir na Justiça contra o Ministério Público Federal. Então nós temos que aproveitar esse elemento e eu acho que nós podemos arrancar uma grandíssima vitória aqui. Mesmo que não seja 100% para todo mundo de imediato. Mas é uma grandíssima vitória estabelecer as 30 horas para a maioria, para mais de 50% dos servidores dentro dessa universidade, nessa greve. Vai ser uma grande vitória dessa greve, não só para essa categoria, não só para essa categoria, mas para servir de referência para o conjunto da classe trabalhadora, tanto do Ceará como do Brasil. Se você for lá no peão da construção civil e dizer para ele que ele vai trabalhar 30 horas por dia, é capaz dele chorar de emoção, porque ele nunca imaginou na vida que ele poderia trabalhar 30 horas por dia. E nós estamos conseguindo estabelecer isso aqui. Isso é uma grande